Fala pessoal, tudo bem? Olha, antes da versão 4.3 do Angular, quando nós precisávamos fazer alteração no header da nossa requisição, então toda requisição que a gente fazia, se fosse post, get, put, nós tínhamos que vir aqui nas opções e manipular o header e adicionar. Então isso era uma coisa muito custosa, né? A gente toda vez tinha que vir e fazer isso. A gente criava algumas classes que implementavam automaticamente, mas a gente dava uma volta muito grande. Igual, por exemplo, aqui no login eu teria que, se fosse um outro método, por exemplo, teria que passar aqui um options aqui, né? Ainda agora na versão 4.3 com o módulo HTTP Client, ainda você pode fazer dessa forma. Porém, foi adicionado um novo conceito no Angular que é muito mais interessante, que é o conceito de interceptors, a mesma coisa dos middlewares do Laravel. Então, com isso a gente consegue fazer uns esquemas muito bacana. E aqui, se você vier no Angular Doc, vier em Fundamentals e aqui HTTP Client, você vai vir aqui no cantinho que ele tem uma maneira agora de a gente fazer interceptar todos os requests ou as respostas de uma requisição, né? A gente implementa um serviço, a gente cria um serviço e implementa essa interface HTTP Interceptor. E aqui a gente pode manipular, veja que é muito parecido com o middleware do Laravel, né? A gente recebe a request e o next, e aí a gente manipula, né? E passa para frente essa requisição. E é o que a gente vai usar para poder fazer o nosso token, tá bom? Então a gente vai começar implementando assim, ó. Vou vir aqui na diretório app. Eu vou criar um novo diretório aqui, new folder, eu vou chamar de interceptors. Aqui dentro desse diretório eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de token.interceptor.ts. Tá aqui meu camarada, eu vou copiar então isso aqui, ó. Ctrl C, já copiou ali, e vou colar aqui. Eu vou dar um nome aqui para minha classe, que vai ser token, né? Token interceptor. Beleza. Eu preciso aqui importar só o observable. Prontinho. Eu acho que aqui não tem mais nada. Tá igual lá no exemplo. Eu vou só alterar aqui para ficar mais didático esse nome. Vou deixar request mesmo. Tá? E aqui request para ficar mais fácil aqui a implementação. Então, veja que ficou muito igual um middleware do Laravel. Ou seja, eu posso clonar essa requisição, eu posso pegar o erro que vem e fazer várias coisas aqui com isso. Não só inserir token, mas ele serve como um middleware. Então você pode fazer várias coisas aqui com esse conceito, né? Depois você verifica um pouco sobre o conceito de middlewares, o que a gente pode fazer com isso. Se você conhece um pouco esse conceito do PHP, você consegue então fazer a mesma coisa aqui com o Angular, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Toda vez que a gente fizer uma requisição, nós vamos pegar essa requisição, o header dela, e nós vamos adicionar o nosso token, tá? Então, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou criar uma constante chamada token e vou pegar lá no meu local storage o meu token. .getItem. Vou pegar aqui o token. Ok? E aí eu faço assim. Se eu conseguir pegar o token, né, que ali pode retornar nulo, caso não tenha o token, né? Se eu conseguir pegar, eu vou criar aqui uma lógica. Se não, eu retorno a requisição do jeito que ela estava. Ou seja, eu não vou alterá-la. Vou deixar ela aqui, ó. Tá? Então, o que eu fiz foi tentar pegar o token. Se existe o token, vou criar minha lógica aqui para adicionar esse token na requisição. Se eu não peguei, ela continua do mesmo que ela veio original.
Não mexi mais na request, tá? Porém, a gente tem que pensar numa coisa. Eu quero adicionar esse token apenas quando eu fizer requisições para o meu back-end, né? Porque pode haver casos, imagine que você quer usar o web service do Correios para pegar ali rua, logradouro, né? Alguma coisa através de um CEP. Você não vai querer passar esse token lá para o servidor da API lá do Correios, né? Pode até gerar um erro de retorno, alguma coisa assim, por você estar passando um token, alguma coisa no header que a API deles não pede, né? Então, a gente precisa verificar se essa requisição está indo para o URL do nosso back-end. Como que eu posso fazer isso? Olha só, esse camarada request aqui, ele tem um método request.url que me retorna qual é a URL que está indo essa requisição. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu vou criar aqui uma constante. Vou chamar de request URL. Ela vai ser um array, porque o que a gente vai fazer aqui? Um array qualquer coisa. Eu vou pegar essa URL e eu vou quebrar ela com o método split. É a mesma coisa de um explode no PHP. Vou quebrar ela na barra. Por quê? O que eu quero fazer com isso? Veja aqui a request, né? Onde eu tenho as minhas barras aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu quebrando nas barras, eu vou ter um array, ela vai gerar o split, vai gerar um array que no 0 ela vai conter esse conteúdo. No índice 1 ele não vai conter nada, porque vai estar entre essas duas barras. E no índice 2 ele vai conter a URL base da minha aplicação. E aí eu vou fazer o que? Eu vou comparar se essa URL base... Eu escrevi splice, é split. Split. Pronto. Eu vou comparar essa URL com a do meu back-end. A do meu back-end, ela está gravada API URL. Array. Ela está contida na minha environment, lembra? Né, que a gente faz isso aqui para facilitar a nossa vida. Olha. Então, vou consultar essa variável e ela vai retornar para mim a minha URL da API. E aí eu vou fazer environment.api URL. E eu vou também dar um split aqui nas barras. Tá? Beleza, eu tenho que importar aqui esse cara. Corrigir aqui que ele sempre importa com isso aqui. Pronto, importou. Agora eu posso fazer o seguinte, essa verificação aqui, olha. Aí eu faço, além do token, eu quero saber se, eu vou até fazer um outro parênteses aqui, se o meu request URL no índice 2 for igual ao meu API URL no índice 2. E assim eu estou comparando a base da URL de cada um. Então, eu só vou adicionar aqui o token quando eu estiver fazendo um request para o meu back-end. E assim não vai interferir, né, em nenhum outro request para qualquer outra API que eu quiser fazer futuramente. Tá? Então, agora o que eu faço? Qual é a lógica para adicionar o meu token? Eu vou pegar o request atual e eu vou usar um método chamado clone. Tá? Nesse método eu vou clonar, eu estou clonando a requisição
E aí eu vou fazer uma alteração nela, que eu vou chamar o método setHeaders, tá vendo? Já o autocomplete já ajudou. E aqui eu vou fazer essa alteração. O que eu quero adicionar no headers? Eu quero adicionar um authorization, dois pontos, e aí eu tenho que passar igual a gente fez lá no Postman, que é o tipo dela, que é bearer, e eu vou interpolar aqui com o nosso token que foi gerado ali. Aqui o nosso token que a gente buscou na requisição. Feito isso, por que eu tenho que clonar? Porque o request ele é imutável, né? Então a gente precisa fazer isso. Então eu vou guardar ele numa constante, const new request é igual ao clone ali. Escrevi errado. Nossa. Pronto. E aí o que eu faço? Depois que eu clonei e alterei a requisição, eu já estou pronto para enviá-la. Então agora eu faço um retorno, chamo o método next, que é esse aqui, né? Ponto handle e passo o meu new request. Prontinho. Se tudo deu certo, né? Já está pronto o nosso interceptor. Então, o que falta agora é nós registrarmos o nosso interceptor, conforme aqui a documentação nos indica. Nós temos que vir num módulo, de preferência no módulo principal, né, que ela vai ser global isso daqui, e a gente registra esse provider aqui, ó. Tá? A gente vai registrar um provider no nosso módulo principal. Então, voltando aqui, eu vou abrir o meu app módulos, vou passar aqui uma vírgula, vou registrar um novo provider. Eu vou pôr ele numa linha só para ficar mais legível. E assim você pode passar mais de um, tá? Você pode criar quantos for necessário para você. Então eu tenho que importar esse cara aqui. Ele é do pacote Common Módulo, né? Tá no Common HTTP. Passei ele aqui para cima. E a classe que eu estou usando do meu Interceptor é o token Interceptor. Também preciso importá-lo. Foi aqui importado. Ok, agora vamos fazer um teste. Vamos ver se a gente já consegue, se não tem nenhum erro no console aqui. Agora, o dashboard está carregando aqui ainda. Bom, aparentemente nenhum erro no console, só uma lentidão aqui na hora de carregar alguns arquivos. Ok. Bom, uma maneira para a gente testar isso é... Nós implementamos aqui o logout, né? Em que a gente precisava passar o token, né? E ele deu erro aquela vez porque o token não foi enviado junto com a requisição. Então a gente pode tentar fazer isso. Eu vou vir aqui na aba Network e eu vou limpar isso daqui. E quando a gente fizer a nova requisição, a gente vai conseguir ver no header. Então eu vou vir aqui e fazer um logout para ver se ele vai enviar para lá. Voltou um erro 400. Um bad request. Provavelmente não foi enviado. Quer dizer, o token foi passado. Veja que a gente conseguiu passar o token aqui. Mas esse bad request, eu acredito que é porque o token que está aqui no momento ele não está mais válido. Não, deu um token is required. Ou seja, o token
Era para ter sido enviado. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Olha, nós importamos o interceptor. User class token interceptor também foi importado. Vou tirar essa vírgula aqui. Mas eu acho que não é esse o problema também. Voltar aqui no nosso token. Eu escrevi errado aqui a palavra, olha. Authorization está escrito totalmente errado, tá? Authorization. Estava escrito totalmente errado, né? Então, ou seja, estava sendo adicionado no header, mas como a chave não estava com o nome correto, então retornou aquele bad request. Vou tentar aqui mais uma vez. Acredito que também não vai funcionar porque o nosso token aqui, eu acho que ele já está expirado. Mas vamos tentar. Vamos lá. Vim aqui em Network, deixa eu apagar aqui e fazer aqui um logout. Aconteceu o que eu esperava, mas se a gente verificar aqui, olha, na nossa requisição, o nosso token está sendo passado. Olha, o header agora está correto, authorization, bearer, e o token está indo perfeito. Agora ele voltou um 401, porque provavelmente se a gente olhar na mensagem de erro aqui, o token foi expirado, tá vendo? Então, o token já está sendo enviado. Nós já conseguimos isso corretamente, já está perfeito, o nosso interceptor está já pronto. O que a gente vai fazer agora é esses tratamentos de erro. O que a gente vai fazer com esses erros? Então, daqui para frente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que capturar todos esses erros que estão relacionados ao JWT e fazer um tratamento para eles. Se esse token está expirado, por exemplo, a gente teria que, provavelmente no próximo vídeo, a gente vai fazer um interceptor para pegar especificadamente quando o token está expirado, ele fazer um refresh token para a gente. Então ele vai fazer o refresh e depois a gente tem que tratar os outros quando o token realmente está inválido, ou seja, já venceu até o período que o token precisava para o refresh. E aí a gente vai tratar mais todos esses outros erros e caso esse erro aconteça, não seja apenas expirado, seja esteja inválido ou não foi enviado, a gente tem que redirecionar o usuário para o login. Então a gente ainda tem mais algumas etapas para isso ficar totalmente funcional. Tá bom? A gente vai fazer esses testes aí nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então tá funcionando, só para a gente garantir, eu vou voltar aqui no login, eu vou fazer um login corretamente, para ele gerar um token válido para mim, só para a gente testar esse logout, secret, ele vai gerar um novo token aqui, beleza? Então espero que agora ele faça o logout corretamente. O logout ele tem que excluir essas chaves aqui e redirecionar a gente para o login de novo. Então, vamos lá. E perfeito. Removeu, ele retornou logout, tá vendo? Que é a mensagem que retorna lá do nosso controller da API. Se a gente olhar aqui no network também, olha, retornou um status 200, né? E beleza. Prontinho, o nosso envio padrão de token está pronto e daqui para frente é interceptar os erros e criar um refresh token. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.